O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, vende tudo que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muita riqueza. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Neste caso, pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A reflexão de hoje está em Marcos 10, 17 a 27. O Evangelho de hoje nos convida a pensar e refletir sobre duas realidades totalmente opostas: a riqueza e a pobreza. A gente viu que um jovem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se diante dele e perguntou: O que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus então pergunta: Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E o jovem então respondeu: Mestre, tudo isso tenho feito desde a minha adolescência. O que me falta ainda? Jesus olhou para ele, amou e disse: Só lhe falta uma coisinha. Vá, vende tudo que tens e dê aos pobres. Terás um tesouro no céu. Aquele jovem foi embora muito triste, porque era muito rico. Era um jovem bom, rico, porém, mas de muita fé. Observava os mandamentos, coisa difícil para um jovem, principalmente rico. O jovem já não é de guardar os mandamentos, agora principalmente é rico, que tem mais facilidade, para pecar. O dinheiro favorece as pessoas no pecado. Então ele era um bom menino. Era uma pessoa humilde e que tinha realmente vontade de alcançar a salvação. Ele respeitava. Tanto é que ele ajoelhou-se diante de Jesus em sinal de humildade, como realmente o Filho de Deus prostrou-se diante dele. Mas, com todas essas qualidades, o referido jovem não abriu mão de sua riqueza em prol dos pobres para seguir Jesus. Abriu mão da salvação. Depois de tanto esforço, de tanto querer a salvação, os bens dele atrapalhou.
O apego aos bens materiais foi que fez com que aquele jovem renunciasse à salvação. Apesar da explicação de Jesus com relação às dificuldades dos ricos se salvarem, Jesus não condenou aquele jovem. Aliás, deu a ele uma oportunidade. Jesus até gostou do jeito dele. O que o mestre quis dizer é que é muito difícil entrar no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. Quando Jesus disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico alcançar a vida eterna, os discípulos ficaram apavorados com essas palavras de Jesus. Mas porque entenderam que Jesus estava falando de um camelo animal. Entendemos passar um camelo animal pelo fundo de uma agulha, de forma nenhuma o rico vai se salvar, porque não tem condição de passar um camelo pelo fundo da agulha. Mas Jesus não falava de um camelo animal. Naquela época havia uma linha grossa para costurar sacos de cereais, que era chamada também de camelo. Jesus está falando daquela linha, uma linha grossa, que era difícil de passar, mas passava. Existia agulha para costurar, então não era muito fácil de passar, mas passava. Então era um ditado da época: é mais fácil passar uma linha grossa pelo fundo de uma agulha do que acontecer isso ou aquilo, entendeu? Igual a gente usa hoje muitos ditados antigos assim: é mais fácil galinha no acidente do que isso acontecer. Tem muitos ditados que a gente usa. Então era um ditado popular: passar uma linha pelo fundo da agulha era difícil, então Jesus também disse que era difícil um rico salvar. A mesma coisa que era passar a agulha pelo fundo, a linha pelo fundo de uma agulha. Então, gente, nem todos os ricos estão condenados. O problema da riqueza que Jesus explicou é isso: o perigo de se colocar toda a sua confiança na riqueza, esquecer-se de Deus, do próximo e da vida eterna, achando que o dinheiro resolve tudo. E aí é que a pessoa cai nela. Vamos tentar fazer uma comparação entre a riqueza e a pobreza para a gente entender o que Jesus quis dizer. A riqueza me dá uma sensação de poder, de que eu não preciso de ninguém, nem mesmo de Deus. Torno-se arrogante, com a atitude de quem sou melhor do que todos. Todas as pessoas que aproximam de mim são menos do que eu, porque eu tenho dinheiro e ela não tem. Até me esqueço que não é bem assim. Pois na realidade, o dinheiro não compra felicidade, nem me livra de morrer. Um dia eu vou ter que morrer, rico ou pobre. Se fosse assim, o mundo estaria cheio de rico. Aí só tinha rico porque não morria, mas morre também. O dinheiro não segura a vida de ninguém. O dinheiro não compra o principal, compra tudo, mas não compra o principal. Vou citar aqui um exemplo do que ele compra e do que ele não compra. O dinheiro compra uma cama, mas não compra o sono, que é o principal. O que adianta uma cama boa, uma cama confortável, boa, mas você não tem sono? Ele compra uma casa, mas não compra um lar. O que adianta uma casa bonita, uma mansão, se não há paz dentro dela, se não há alegria, não é? Então não adianta. Ele compra comida, mas não compra o apetite. Você vê comida gostosa, tudo ali, tem a vontade para você comer, mas você não tem apetite, então não vale nada. O dinheiro compra o remédio, mas não compra a saúde. O dinheiro compra um crucifixo, mas não compra a salvação. O dinheiro pode até comprar um lugar na igreja, mas não compra um lugar no céu. Resumindo, eu sinto que a riqueza me afasta de Deus e a pobreza me aproxima de Deus. A pobreza me dá a sensação de insegurança, de dependência de todo, principalmente de Deus. A pobreza me faz humilde, me sentindo o pior dos mortais. Por isso, eu respeito a todos.
pelo fato de sofrer, eu entendo o sofrimento dos outros, dos meus irmãos, do meu semelhante. Por fato de sofrer, eu consigo me colocar no lugar do outro, eu consigo sentir a dor do outro, e isso nos aproxima de Deus. Sinto que a pobreza me aproxima de Deus e a riqueza pode me afastar de Deus. Por outro lado, existem ricos maravilhosos que ajudam os pobres, praticam sua fé, ajudam a igreja de forma vultuosa. E são pessoas muito felizes e queridas. Pessoas que geram empregos, pessoas que pagam um salário justo, pessoas que ajudam as entidades filantrópicas. São pessoas que têm muita chance de alcançar a vida eterna. Então não é impossível um rico alcançar a vida eterna. Depende dele. Depende do modo dele e que ele não seja apegado, assim como aquele jovem. Jesus deu a ele a oportunidade de ser salvo. Deu a ele a oportunidade de alcançar a salvação, apesar de ser um jovem rico. Mas ele tinha chance. Ele buscava essa salvação. Infelizmente, o coração dele ainda estava muito preso e apegado aos bens materiais. Então, gente, vamos renunciar às coisas deste mundo e buscar mais as coisas do alto. Amém? Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado.